Tem atletas que cruzaram o oceano para salvar o UFC de lutas canceladas e na sequência tiveram mais umas, duas, três lutas e assim foi despedido. Teve atleta que vinha de 8 vitórias consecutivas, mas entregava as lutas não muito interessantes do ponto de vista comercial e acabou sendo despedido. Teve atleta que entregava lutas de altíssimo nível, pancadaria solta, mas acabou sendo despedida por ter excesso de derrota no cartel. Tem atletas ainda que não se entende muito bem porque e foi despedido do UFC. Neste vídeo eu vou te entregar 5 lutadores, não 1, 2, 3, 4, mas 5 lutadores brasileiros que foram dispensados em 2026 no UFC. Para contextualizar melhor ou para entender melhor, vê aqui os 2 vídeos que eu fiz mais cedo, os atletas que foram despedidos em 2025 e os atletas que corriam risco de ser despedidos em 2026. Infelizmente, acertamos em cheio alguns atletas. Já se inscreva no canal, dá um like e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, trago aqui o tão bem conhecido, o nosso amado jiu-jiteiro, mas que cresceu no boxe, Jailton Malhadinho. Jailton Malhadinho vem de uma família de lutadores, ou seja, o seu pai foi lutador, foi um grande boxeador, mas entretanto foi na arte suave, na arte do amasso que Jailton Malhadinho se apaixonou e tornou-se referência no jiu-jitsu brasileiro. Jailton Malhadinho perdeu 3 lutas seguidas e foi dispensado no UFC. Numa ocasião em que Jailton Malhadinho não precisava fazer a luta que fez, foi-lhe prometido um novo contrato e tudo mais, perdeu aquela luta e foi despedido, infelizmente, do UFC. Vamos olhar aqui os números de Jailton Malhadinho. Conforme estamos a ver aqui, Jailton Almeida Malhadinho, 22-5 no UFC, vem do galpão da luta e tem 8 vitórias e 3 derrotas no UFC. Foram 6 seguidas, depois perdeu contra Curtis Blade e mais tarde ganhou do Alexander Romanov e depois do Sergei Spivak, mas entretanto veio a perder contra Alexander Volkov e Rislan Kuniev. Uma luta que ele não precisava ter aceito, aceitou por ser um novo contrato e Jailton Malhadinho perdeu o contrato com o UFC. Jailton Almeida foi contratado em 2021 e acabou sendo despedido ou dispensado do UFC em 2026. Em segundo lugar, trago a tão bem conhecida Luana Carolina, a Dread. Luana Carolina era uma atleta que entregava luta de altíssimo nível, ou seja, do ponto de vista comercial, Luana Carolina entregava umas lutas muito boas que levantava o público. Ganhando ou perdendo, a Luana sempre entregou lutas sangrentas. Entretanto, Luana Carolina acumulou um volume de derrotas que, ao ver do matchmaker, foi inaceitável e acabou sendo despedida. Conforme observamos no Jailton Malhadinho, vamos ver aqui os números de Luana Dread. A Dread vem de uma derrota apenas, é jovem, 6-4 no UFC, saiu com cartel positivo, tendo perdido a luta contra Michelle Montague, mas entretanto vinha de 3 vitórias consecutivas e 2 derrotas antes dessa, contra Molly McCain e Jenny Hood. Luana Carolina estreou no UFC em 2019 e acabou sendo desligada em 2026. Um desligamento que eu não concordo tanto, não sei se você concorda, comenta aí embaixo. Luana Carolina vinha de 3 vitórias consecutivas, quando ela estava mal das pernas, quando perdia muito, não tinha sido dispensada, mas infelizmente foi dispensada este ano. Diga aí nos comentários se foi justo. Também fala do Malhadinho se foi justo ou não. Eu cá acho que não foi justo. Um atleta brasileiro estava nessas bandas da Ásia, o telefone tocou numa quinta-feira. Qual é o motivo? Uma luta estava para cair, Antônio Trócoli viu o seu telefone tocar para vir salvar aquela luta. Viajou até Las Vegas, entregou uma boa performance, tendo sido nocauteado naquela luta. Entretanto, teve mais 3 chances dentro da casa e acabou perdendo. Antônio Trócoli acabou sendo dispensado do plantel do UFC. Vamos ver os números de Antônio Trócoli, conforme vimos da Luana Carolina e do Jailton Malhadinho. Antônio Trócoli, 12-7. O malvado não teve nenhuma vitória no UFC, 35 anos de idade, 0-4 no cartel, perdeu na sua estreia contra Sharon Magomedov, depois contra Trezan Gore, Mansur Abdulmalik e Mantas contra Davicius. De lembrar que Antônio Trócoli teve aqui umas derrotas que não se explicam muito bem. Trezan Gore e Mantas são 2 atletas bastante fracos, mas conseguiram vencer de Antônio Trócoli numa exibição nada
gloriosa do brasileiro. Mostrou desempenho muito abaixo do esperado no UFC, apesar de ter vindo de uma situação em que salvou o UFC, mas o UFC só pensa nos negócios, então o Trócoli não foi tido como um bom ativo para a empresa e foi despedido ainda em 2026. A seguir, uma atleta da tão conhecida melhor academia do UFC em 2024 é a Fight Nerd. Isso mesmo, Bruna Brasil, atleta da Fight Nerd, foi dispensada no UFC ainda este ano, depois de ter amargado algumas derrotas consecutivas. Bruna Brasil é uma atleta bastante competente, luta muito bem, mas perde as suas lutas no detalhe. Não se entendeu muito bem porque que a Bruna Brasil não teve mais uma chance, porque a Bruna Brasil entrega boas lutas, apesar de ter perdido as suas lutas no detalhe. É uma atleta bastante competente e vamos ver aqui os números da Bruna Brasil dentro da casa. Bruna Brasil 11-7 no cartel, está com 32 anos apenas. A sua academia principal é em Sanes MMA 03. Entretanto, a Bruna Brasil esteve ligado à Fight Nerd nas últimas lutas. Saiu com cartel negativo 3-5 no UFC, o que faz 2 contratos, sabendo que os contratos são 4 lutas cada. Perdeu 2 lutas consecutivas contra Kathleen Souza e Alexia Tainara. Ganhou da Ming Shi. Antes disso tinha perdido contra Kong Wang. Note que a Bruna Brasil no seu segundo contrato, ela lutou só com pedreira, ganhando uma delas e perdendo contra 3 top contenders. Então não se entende muito bem porque que a Bruna Brasil foi dispensada assim, tendo ganho também da Molly McCann, da Shauna Bannon, ganhou de muito bons atletas, só perdeu contra Denise Gomes e Lokbomi, e mesmo assim a Bruna Brasil não viu seu contrato renovado. Lembrar que a Bruna Brasil era uma atleta aí de média tabela, ou seja, do meio da tabela, só perdia contra top contenders quando a régua subia um pouco, aí que a Bruna Brasil não performava muito bem, mas entregava boas lutas, via-se que ela podia ganhar as lutas. Erros pequenos faziam com que a Bruna Brasil perdesse suas lutas. Fez 8 lutas na casa, o que equivale a 2 contratos, como disse, e foi dispensado do UFC ainda neste ano. Já agora, diga-me aí nos comentários se foi justo ou não, deixa a sua opinião, dá um like no vídeo, comenta. O outro atleta, por sinal, o 5º atleta dispensado do UFC foi o Luan Lacerda. Luan Lacerda ainda teve uma luta marcante no UFC Brasil, mas ainda assim foi dispensado depois de ter feito mais uma luta na sequência. É um bom atleta, aliás, não é por acaso que foi parado no UFC, mas não teve o desenvolvimento que se esperava. Vamos ver aqui os números de Luan Lacerda. 13-4, ainda é um cartel muito bom, faz parte do peso galo, vem da nova união. O Luan Lacerda perdeu 3 das 4 lutas que fez dentro do UFC. Perdeu a última contra a Rachel Souza, um atleta muito mais ou menos, que está 13-3, o Rachel Souza. Tinha a luta contra a Rinya Nakamura, que foi cancelada, mas venceu do Simon Oliveira no UFC Brasil, tendo tirado o Simon Oliveira do UFC, e agora também foi já embrulhado. Perdeu do Damon Blackshear. Damon Blackshear é um atleta muito mais ou menos, e depois também perdeu contra Cody Statement. Apesar de ser um bom atleta, tendo chegado com bastante expectativa dentro do UFC, perdeu com atletas muito meia boca. Viu-se que quando o nível subiu do LFA para o UFC, Luan Lacerda não conseguiu performar conforme lhe era depositada a confiança. Então Luan Lacerda não deu aquilo, não mostrou aquilo pelo que veio acabando sendo despedido do UFC. Comenta aí embaixo qual desses atletas você acha que poderá voltar para o UFC ou aquele que tem maior probabilidade de brilhar em outras organizações. Notar que Jailton Malhadinho já assinou com uma organização ou com um evento na Rússia e vai ganhar muito bem, nas palavras dele, e não se importa muito com a opinião pública, porque ele podia ter escolhido os eventos de maior calibre, mas já aceitou promover-se na Rússia para ter assim um final de carreira muito mais proveitoso. O Jailton Malhadinho está bem nesse momento. O que é que vamos dizer sobre Luana Carolina, Luan Lacerda e os outros atletas que foram citados aqui? Qual é o futuro desses outros atletas? Escreve aí embaixo, você que é brasileiro, que conheça um deles, que é próximo de um deles, dá aqui o seu feedback, como é que estão esses atletas. Também queremos aqui acompanhar nossos irmãos brasileiros. Eu sou Freire, este é o Arena Angola, de fã para fã, sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo. Lá foi mais um vídeo.